A invasão alienígena é uma das mais importantes histórias dentro da ficção científica, subgênero responsável por alguns dos maiores clássicos do cinema, falando de diferentes assuntos, do anticolonialismo de A Guerra dos Mundos, até a ameaça do Armagedon nuclear e o pacifismo de O Dia em que a Terra Parou. Então é surpreendente que um dos mais interessantes, criativos e humanos filmes sobre uma invasão nos últimos anos seja uma história sobre adolescentes de um bairro pobre enfrentando gorilas do espaço sideral. Ataque ao Prédio é um filme britânico que é ao mesmo tempo simples, afinal são ETs contra adolescentes, e também complexo, cheio de camadas sobre problemas sociais, amadurecimento, responsabilidade, consequências, violência urbana e muito mais. Essa é uma obra cativante, assustadora, engraçada, brutal, cheia de ação e inesperadamente emocionante. E que quase ninguém viu. Na verdade, foi um grande fracasso e apesar de estar ganhando um status de cult, ainda é bem desconhecido. Boas-vindas ao Tropa Pandora, eu sou o Matheus e hoje vamos explorar uma invasão alienígena bem britânica, que tem alguns dos aliens mais marcantes da ficção científica e também alguns dos assuntos mais humanos. Dirigido e roteirizado por Joe Cornish, Ataque ao Prédio é um filme bem britânico. Não apenas por ter toda essa marca registrada do cinema do Reino Unido, sendo bem similar à trilogia Cornetto de Edgar Wright, considerado até mesmo um spin-off por alguns, mas também porque ele fala sobre um cenário urbano britânico e sobre o cenário cultural do país nos últimos anos. Mas mesmo para um público não britânico, Ataque ao Prédio ainda é uma história muito relevante e digo que até mesmo poderosa, principalmente partindo de um ponto de vista de pessoas que convivem com a realidade de bairros mais pobres, o que nós aqui da América Latina conhecemos muito bem. A história se passa na noite de Guy Fawkes, e em meio aos fogos de artifício, meteoritos também começam a cair do céu. Lovely fireworks. Moments, alien invasion. Trazendo muito mais do que poeira cósmica, e sim, criaturas alienígenas animalescas, mais escuras do que a própria noite, e com um único detalhe que os destaca no meio da escuridão. Oh, I can see its eyes. Not sure them things is eyes. Cabe a Moses e sua gangue proteger o seu prédio, que estranhamente parece ser o único que está sendo atacado pelas criaturas, lutando para sobreviver pelos corredores do seu bloco, enquanto, ao mesmo tempo, são caçados por um criminoso que acredita que Moses é o responsável por tudo o que está acontecendo. Por essa sinopse é fácil imaginar uma história de adolescentes se unindo contra as forças do mal em toda a sua inocência e coragem, mas Ataque ao Prédio não é assim. Na verdade, é bem mais corajoso em mostrar uma realidade que incomoda, mas é a realidade. A primeira cena dos nossos protagonistas, dos escolhidos como heróis do filme, é de Moses e seus colegas assaltando a personagem da 13ª doutora Jodie Whittaker. E é um choque, não é mesmo? Parece uma escolha estranha para os protagonistas. Mas é aí que entra essa parte mais atual sobre a cultura europeia que eu comentei no começo. E é aí que começamos a entender que ele é bem mais profundo do que outros filmes que lidam com esse mesmo assunto de adolescentes contra o mal. Para isso, precisamos entender brevemente o que é o Hood Horror, ou o terror de capuz, livremente traduzido por mim. Enquanto não é no nível do Brasil ou até mesmo dos Estados Unidos, o Reino Unido nas últimas décadas vem tendo problemas com a violência urbana, principalmente a delinquência juvenil, um resultado de políticas públicas que ignoraram filhos de imigrantes e da classe trabalhadora, usados em mão de obra barata no pós-guerra, alienação social entre a periferia e o centro e até mesmo uma certa romantização da cultura de gangues que influencia crianças a seguirem exemplos terríveis. É um cenário muito complexo, muito complicado e que honestamente não tem como ser discutido na sua integridade em um vídeo como esse. Basta entendermos que isso foi rudemente simplificado nos últimos anos. Nasceu então o terror de capuz, onde jovens são os vilões, onde temos pessoas aterrorizadas pelas gerações mais novas, usando agora os seus típicos capuzes para cometer crimes diferentes. Muitos desses filmes são efetivos como filmes de terror e eles possuem o pé em um problema real e um medo com o qual muitos convivem, mas eles transformaram a juventude, muitas vezes problemática, em uma caricatura unidimensional, de forma bem simples. They're fucking monsters, aren't they? Yeah. Fucking
fucking monsters. E Ataque ao Prédio nasceu como uma ideia oposta a esse pensamento. Na verdade, Cornish queria lembrar o público que sim, esses jovens são delinquentes, mas ainda assim são humanos e na ocasião certa podem se tornar heróis. Queria nos lembrar de que há uma forma de unir as pessoas dos dois lados e que há esperança para todos esses jovens. E você pode estar pensando, é fácil falar quando não é você que está sendo assaltado. Mas Cornish teve a ideia do seu roteiro justamente após ele ter sido assaltado por um grupo de jovens e ter percebido que eles estavam tão assustados quanto ele. Mesmo tendo sido vítima de um assalto, ele ainda decidiu se aproximar de jovens como esses e de entender mais sobre o ambiente que eles viviam, fazendo várias entrevistas com adolescentes, alguns membros de gangues no sul de Londres, e ainda assim, no final de tudo, escolhendo eles como protagonistas. Mas ao mesmo tempo, Ataque ao Prédio não simplesmente pinta Moses e sua gangue como vítimas mal compreendidas, e não usa o tropo da visão simplista de que a polícia é simplesmente preconceituosa e puramente mal intencionada, uma armadilha que outros filmes que falam sobre o mesmo assunto caíram. É uma história profundamente humana e que tem muito a dizer sobre todos os seus elementos. E quando temos uma história com tanta profundidade temática, junta de um dos melhores designs para uma criatura de todos os tempos, um design de som igualmente incrível e efeitos práticos fantásticos, temos um verdadeiro clássico moderno que merece muito mais atenção. O interessante e o que definitivamente me cativou na obra é que ela não explora apenas o problema, mas também oferece soluções. Oferece até mesmo um grande conselho para jovens que se veem nessa situação e é capaz de emocionar até com personagens bem falhos. No fim das contas, sua parte mais fascinante é que, através de Moses, Ataque ao Prédio ensina como ganhar respeito, como vemos o amadurecimento de um personagem e um exemplo que deveria ser seguido. Mas para isso, voltamos para o começo. Somos apresentados a um bairro do sul de Londres, o fictício The Endes, onde há um cenário de isolamento social entre os jovens e o resto da cidade, um bairro dominado pelo crime, especificamente pelo traficante Hi-Hats. This is my block. Get me. E é nesse ambiente que vemos as gerações mais novas não possuírem exemplos a serem seguidos, a não ser pessoas como o próprio Hi-Hats, um bandido violento e que tem em sua arma de fogo a representação de ser o grande maioral que essas crianças querem seguir. Um dos que buscam esse exemplo é Moses, que acredita que seguir os passos do criminoso é a forma dele se tornar alguém, de se tornar um homem de verdade. Men of your age, step this game up. Move some way. E vemos esse ciclo se repetindo, já que as gerações ainda mais novas querem seguir os passos de Moses. É um loop sinistro e inevitável, mas que é brevemente paralisado por aliens peludos que caem do céu. One of them big gorilla wolf motherfuckers! O filme não gasta tempo, a invasão começa logo nos seus primeiros momentos, e vai escalando para um filme de monstros cada vez mais criativo e brutal, enquanto ao mesmo tempo não deixa de lado a exploração dessa parte mais humana, emocional e social. O primeiro alien a cair no local ataca Moses e foge, mas irritado por ter sido atacado, o personagem de Boyega prefere ir atrás da criatura e exercer a violência que ele já convive e até admira. E para a alegria da gangue, eles conseguem derrotar o alienígena e andar com ele por aí, primeiro pela glória e segundo para tentar encontrar uma maneira de ganhar dinheiro com o seu encontro. O problema é que não demora para eles notarem que a invasão tinha apenas começado. E enquanto eles se animam com a possibilidade de matar mais alienígenas, logo percebem que esses são maiores e muito mais assustadores. Right now, I feel like going home, locking my door, and playing FIFA. Entre ser salvo dos aliens ao ser preso e depois ser salvo da prisão pelos aliens, o caminho de Moses e a sua vítima Sam se cruzam novamente, e ela até mesmo se vê presa em seu apartamento com os delinquentes, obrigada a ajudar um dos feridos. Mas é quando a realidade de uma invasão alienígena chega com o pé na porta que ela percebe que é necessário se unir aos jovens, que até o momento eram apenas monstros, para conseguir sobreviver. Então parece que a história vai para um caminho em que Sam vai descobrir que na verdade eles não são seres sem sentimentos e monstruosos, e na verdade são apenas adolescentes com problemas, e então vai perdoar os seus algozes. E enquanto isso acontece, em parte... You robbed that woman? Yeah, but afterwards she fixed up my leg and we saved her from the monsters, so we're mates now and it's all sweet. We're heroes, innit? Heroes? 5 of you and a knife against one woman. Fuck off.
A ideia mesmo é confrontar Moses diretamente com alguém que ele acabou de atacar, ver as consequências de seus atos em primeira mão e quem ele estava afetando. Enquanto inicialmente parece que toda Londres está sendo invadida, logo os personagens percebem que há algo mais específico por trás da invasão, porque ela parece ser uma invasão nessa época do ano, nesse horário da noite, nessa parte do país, localizada inteiramente em um único prédio. They've all gone! No, they ain't. Check it. E para piorar, ela parece ser uma invasão que está perseguindo a gangue de Moses de forma bem certeira. Aos poucos os personagens começam a perceber isso, que os aliens têm como alvo principal o protagonista, e que talvez a culpa seja realmente dele por ter trazido tanta morte e violência para o seu prédio. Até agora eu evitei spoilers ao máximo, mas para discutir parte importante e explicarmos o final, não tem mais como fugir deles. Portanto, caso você não queira saber como essa história acaba antes de ir lá assistir por conta própria, pule para esse minuto do vídeo. Ao se refugiar na sala de erva do Ron, tentando se proteger dos gorilas espaciais, o grupo percebe que Moses e suas roupas estavam cobertas por uma substância, visível apenas sob luz negra. Os feromônios lançados do primeiro alien que ele matou, a fêmea, que agora está atraindo os maiores, os machos. Por isso que por onde ele passa, fica um rastro de sangue e destruição, desde os policiais que o prenderam até alguns de seus melhores amigos. E esse é um dos temas principais de Ataque ao Prédio. Como a violência de Moses não é algo isolado, que ele pode simplesmente cometer sem nenhuma repercussão, é algo que traz consequências, que traz ainda mais sofrimento. Ele não percebia isso porque não era algo que voltava para o afetar de forma direta como gorilas de dentes brilhantes. Mas agora, ele vê que a sua forma de viver é apenas uma forma de perpetuar o ambiente nocivo em que vive. Actions have consequences, you know. Everywhere you go, bad things happen. Stay away from us, Moses. Nesse contexto, o feromônio alien e os gorilas representam justamente a influência da violência que Moses carrega com ele, literal e figurativamente. A má influência da sua presença que causou a morte de seus amigos, que causou a morte de policiais que estavam apenas cumprindo seu trabalho, que trouxe a polícia para o prédio e causou a prisão de muitos outros. Toda a destruição que vemos foi causada por Moses e a sua impulsividade violenta, moldada por um ambiente que, enquanto não é totalmente culpa sua, ele ainda não tinha visto que era uma engrenagem nessa opressão social. E ficar fugindo dessa sua responsabilidade apenas tornava tudo pior. É aí que ele aprende que para ser o que ele queria, alguém respeitado, não uma criança, ele não tinha que ser como Hi-Hats, mas ele precisava ser responsável por suas ações e enfrentar as consequências do que fez. I killed that thing. I put them in the block. I've got to finish what I started. Ele faz isso não apenas se desculpando com Sam, mas também escolhendo arriscar a sua vida para acabar com os aliens dentro do prédio, atraindo eles para o apartamento onde morava e acendendo o gás que Sam tinha deixado ligado anteriormente na primeira parte do plano. E no fim, ele se torna o homem que queria ser, adorado e respeitado no seu prédio, não porque ele era perigoso e violento como Hi-Hats, mas porque ele foi capaz de arriscar a sua vida para salvar vidas, não para cometer violência, mas sim ter a coragem de parar o rastro de violência que ele mesmo começou. Há uma cena incrível onde podemos ver o momento que Moses amadurece, em que ele se torna um verdadeiro herói. E eu acho que aqui é onde temos o que o filme está tentando dizer para jovens como Moses, que a violência que eles cometem sempre tem retorno, sempre tornam o ambiente em que vivem mais opressivo, mais problemático e violento. E que não é seguindo exemplos como o de Hi-Hats, ou quem tem mais poder de causar violência, que você se torna um adulto de verdade, mas sim ao se tornar um novo exemplo e quebrar o ciclo de agressão e vítimas em que você está inserido. Honestamente, é um dos filmes com uma das melhores mensagens para um jovem, principalmente para adolescentes. Muito melhor do que qualquer versão puritana de uma história assim, que coloque apenas personagens perfeitos e incorruptíveis como protagonistas. É uma história verdadeiramente poderosa nesse quesito, que se tornou uma das minhas favoritas dentro da ficção científica. Mas ainda temos uma parte importante. Se essa primeira camada fala diretamente com os jovens, as outras falam com o resto da sociedade. Porque enquanto o Ataque ao Prédio não tira a culpa dos infratores, ele também não tira a culpa do preconceito e divisão de classe que causa esse tipo de problema. Mas até nisso ele tem mais nuances e mais sensibilidade do que muitos outros filmes que exploram o mesmo assunto. Lembra do Hood Horror? A ideia que o Ataque ao Prédio critica é justamente essa, de ver o oposto como um inimigo claro, unidimensional e sem
humanidade. Quando a sociedade vê jovens apenas como monstros e não como pessoas, a única conclusão possível é de que eles serão tratados como tal, independente do contexto. Da mesma maneira, ao serem vistos apenas como monstros pelos de fora, eles acabam entrando em um modo de sobrevivência que faz ver todos os que são de fora da sua realidade como inimigos. Até um momento em que Moses demonstra o como os moradores do gueto são paranoicos e acreditam que quem está do lado de fora da sua sociedade também são monstros querendo acabar com eles. First they sent drugs to the ends, then they sent guns. Now they sent monsters to get us. They don't care, man. We ain't killing each other fast enough. So they decided to speed up the process. Independente do lado, tudo o que um vê no outro é violência, rancor e animosidade. O tema aqui é alienação, o que ganha um simbolismo genial. Afinal, estamos falando sobre um filme de Alien. Tema e simbolismo que já foi explorado anteriormente na ficção científica. De forma geral, ele fala sobre essa linha definida que muitos dos dois lados colocam entre eles. Uma linha onde a humanidade não passa, e temos apenas uma visão caricata, definitiva e cheia de animosidade de cada lado. É o que o Hood Horror faz. Transforma pessoas que são afetadas por um problema social extremamente complexo em apenas monstros. E é essa linha que ajuda a fomentar ainda mais o medo entre os dois grupos. E o medo sempre gera violência. O que o Ataque ao Prédio nos lembra é que, se borrarmos essa linha e começarmos a ver as pessoas como pessoas e não como estereótipos ou caricaturas, começamos a ver os aliados, os heróis, as crianças, os humanos. O que é essencial, principalmente se quisermos enfrentar os verdadeiros monstros que realmente ameaçam destruir todos nós. Nascem alianças que sempre deveriam ter existido. Ataque ao Prédio é um filme brilhante e que felizmente é bastante britânico, com toda a sua sutileza cortante que a ficção científica de lá consegue trazer. E mesmo se ignorarmos todo o contexto social que todo filme de ficção científica tem, ainda acabamos com uma história de ação, comédia e terror muito efetiva e marcante. Nem toda cena funciona, nem todo personagem funciona, não é um filme perfeito, mas ele acerta muito mais do que erra, seja na comédia, seja na parte mais emocional e principalmente no terror. Mas o que realmente o destaca são os aliens, uma ideia verdadeiramente única que pega elementos do famoso xenomorfo, como o corpo todo preto, e deixa ainda mais distinto. Eu conheço muita gente que nunca assistiu esse filme, mas tem a imagem do gorila espacial gravada na sua memória para sempre. Mas o melhor de tudo é que eles são um grande exemplo do porquê efeitos práticos são imbatíveis. É fascinante ver não só o processo de criação da roupa, mas também o ator Terry Notary, um dos grandes nomes esquecidos da ficção científica recente, dando o seu melhor dentro dessa roupa. Há uma naturalidade no movimento dos aliens que tornam eles muito mais assustadores, porque eles são muito realistas. Se você gosta do filme, recomendo muito ver a produção e o esforço gigantesco colocado na concepção e na execução dessas criaturas. Se esse filme tivesse sido feito nos anos 80, as pessoas diriam, cara, não se fazem mais filmes assim hoje em dia, mas ele tá aqui, um filme assim, feito hoje em dia. E assim como grandes filmes das décadas passadas, ele também foi um fracasso de bilheteria, o que impediu que uma sequência fosse feita até hoje, apesar de estar em pré-produção, que eu particularmente não acho necessário. Quase todos os elementos de Ataque ao Prédio funcionam muito bem. Ele é um ótimo título dentro do subgênero de invasão alienígena e ainda mais importante como um Hood Horror. É uma história que traz complexidade, mas ao mesmo tempo bastante entretenimento, que consegue ser divertido, estilizado e marcante e ainda assim não perder os seus assuntos mais complexos. E em momento nenhum sendo pedante sobre isso. É uma história que, no fim das contas, pede união, entendimento e compaixão, e que principalmente entende os problemas de uma sociedade sem ignorar as aflições de um lado ou então os medos de outro. É uma história de esperança através da união, ao invés da catarse na base da violência. Uma esperança que parece cada vez mais distante, mas ainda assim cada vez mais necessária. Eu espero que você tenha gostado, mas mais ainda, que tenha aprendido um pouco com essa pérola perdida da ficção científica. Obrigado a todos vocês, mas um agradecimento ainda mais especial aos nossos oficiais de ciência, Marcos Juliano, Nostromo, Everton, Zero e Luiz Alberto, membros que ajudam o Central Pandora a continuar navegando pelos universos da ficção científica. E você também pode fazer parte do nosso clube de canais, ajudando a nossa nave a continuar trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Muito obrigado mais uma vez, e nos vemos no próximo vídeo.